Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha os que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Eu não sei como você tem reagido mediante a pessoas que muitas das vezes nos são extremamente inconvenientes, pessoas irritantes, que nos ferem. Alguns são também massacrados emocionalmente por traições. E esse texto nos demonstra e nos ensina a sermos como Jesus, ele é. Eu sei que talvez para você é um desafio muito grande quando você se depara com a sua própria realidade e percebe que, na verdade, você tem tantos erros, tantas coisas que ainda não foram tratadas, não foram corrigidas. E por mais que a gente tente dar a impressão de que nós nunca vamos mudar dessa maneira de ser, mas o Senhor diz que não. E eu posso lhe afirmar categoricamente que Deus o ama como você é, com as suas manias, mesmo com as suas esquisitices, irritante, intransigente, teimoso, assim mesmo, cabeça dura. É desse jeito que Deus o ama e nos aceita.
Mas uma coisa também eu posso lhe afirmar. Ele repudia o fato de você continuar sendo desse jeito. E ele vem para nos ajudar a mudar, transformar, a ser diferente daquilo que eu tenho sido até então. E você pode até alegar dizendo, mas isso é muito difícil. Eu sei. É difícil, por exemplo, você compartilhar ou associar-se ou conviver com uma pessoa que você não tem prazer naquele relacionamento. Quantas pessoas nós a temos como sendo simpáticas e outras antipáticas. E a nossa maior facilidade é com os simpáticos. Os antipáticos dá vontade de deixar para bem longe. Mas hoje, queridos, nós vamos ver que, na verdade, ser como Jesus é, e é possível ser como Ele é possível ter o coração de Jesus, é possível ter a mente de Jesus, é possível falar, agir e reagir como o Senhor Jesus, por uma razão. Ele decidiu, independente de como eu sou, independente de como você é, Ele decidiu fazer morada no teu coração. O Espírito de Deus habita no teu coração. Isso significa dizer que Deus decidiu fazer morada na sua vida. E o Espírito de Deus é quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, e é Ele quem nos leva a essa mudança tão necessária na nossa vida. É bem verdade que não é feita de um minuto para o outro, mas Ele vai trabalhando a cada dia na nossa vida. Eu posso lhe assegurar que hoje eu estou melhor do que eu fui ontem. Hoje você é uma pessoa melhor do que fora no passado, porque o Senhor vem trabalhando na tua vida, Ele vem transformando o seu interior, Ele vem agindo na sua vida de tal forma que Deus quer te transformar e quer fazer de você e de mim semelhantes a Cristo Jesus. E neste texto que acabamos de ler, ele dá uma demonstração categórica de como nós devemos ser. Diz que ele estava diante dos seus discípulos, mas ele sabia quem é que estava ali. Ele conhecia a cada um daqueles homens. Ele sabia do ímpeto, da agressividade de Pedro. Ele conhecia Pedro. Foram 3 anos convivendo, pelo menos, diariamente, andando, viajando nos mesmos barcos, os mesmos meios de transporte da época, almoçando, jantando, convivendo diariamente. Ele conhecia cada um deles.
Ele sabia, e o texto nos afirma isso. Quem era Judas? E que Judas haveria de o trair. Mas uma coisa interessante é que mesmo ele conhecendo, mesmo ele sabendo, mesmo o Senhor nos conhecendo como nós somos, como aqueles homens eram, ele não agiu nem reagiu como possivelmente nós agiríamos ou reagiríamos. Ele fez algo, queridos, surpreendente. Ali naquele local, naquela época, eles tinham o hábito de lavarem-se antes das refeições. E todos os convidados eram limpos antes das refeições. E quem realizava esse trabalho era o mais, digamos assim, dos menores dos empregados daquela casa. Eram os menos importantes. Se houvesse ali alguns servos e existiam, o mais insignificante de todos aqueles que estavam ali, que eram trabalhadores, digamos assim, domésticos, é quem fazia esse trabalho de lavar os pés e as mãos dos convidados que chegassem naquela casa. Você já pensou em lavar os pés de alguém que te trai? Lavar as mãos, de tratar com benevolência, com amor e misericórdia para com aqueles que te ofendem e te ferem? Eu me lembro que algum tempo atrás nós tivemos lá na igreja da pastora Esther e conhecemos a pastora Antônia. Eu não sei se você foi lá na igreja dela, ela nos levou lá e ela estava narrando um pouco da história de vida dela, e aquela mulher foi traída pelo seu marido, e o marido largou aquela mulher, foi embora e foi viver com uma outra mulher. E o tempo passou-se. Passou, a mulher, aquela pastora, certamente sofreu muito. E um dia, passado alguns anos, o marido liga de volta, querendo visitar a filha. E ele pergunta se poderia levar a sua atual esposa. Como você reagiria, Aline? Nem te conto. Sabe o que ela fez? Tudo bem, pode vir. Pode trazer a sua esposa. E preparou um banquete para os dois. Eu tenho muito que aprender na vida. Né, Aline? Tenho muito que aprender. Jesus, ele se abaixa, se ajoelha
e lavam os pés daquelas pessoas que nós diríamos de jeito algum, nem pensar. Sabe por que que Jesus fez aquilo? Primeiro, para demonstrar que a humildade deve ser algo inerente aos filhos e filhas de Deus. Segundo, que deve também ser inerente aos filhos e filhas de Deus, serem misericordiosos. Hoje, na escola bíblica, e é tão bom, gostaria tanto que todos pudessem participar às 18 horas, tão rico. Falamos sobre o caráter de Deus e temos falado sobre isso. E Deus, queridos, Ele é misericordioso, Ele é humilde. E foi essa atitude que Jesus demonstrou. Ele lavou os pés e as mãos, limpou aqueles homens que na verdade não eram dignos, mas ele se colocou de joelhos para poder exercer esse ato para com aquelas pessoas. Sabe, o coração de Jesus era possuído por algo que também deve ser o que predomine no nosso coração: o propósito para qual Deus o designou. E o Senhor designou para que ele viesse e usasse de misericórdia e graça para com toda a raça humana. E ele fez isso. E por que, meu irmão, minha irmã, nós resistimos tanto e somos tão intolerantes com as pessoas que são também amadas de Deus? Por que que nós somos tão apressados em aplicar juízo e julgamentos que não nos compete? Por que que eu e você, que sabemos perfeitamente de onde Deus nos tirou e o que Ele fez por mim e por você, agora eu não tenho paciência, não tolero aqueles que me ofendem, aqueles que de alguma maneira me caluniam, aqueles que de alguma maneira estão agindo de uma maneira como eu não gostaria contra mim? Quando na verdade o coração de Jesus, ele tinha algo, querido, muito importante. O coração de Jesus é o coração de Deus, é o coração que deve predominar na minha e na sua vida. Era um coração gracioso. Antes mesmo de suas mãos e os seus pés serem cravados na cruz do Calvário, ele já havia decidido perdoar aquelas pessoas. Deus já havia decidido nos perdoar. Antes mesmo de o conhecermos e conhecermos a sua graça, eu e você somos produto do amor de Deus, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, compreenda, assimile e viva com o mesmo tipo de coração que há no coração de Deus.
um coração amoroso, perdoador, de entranhas de misericórdia, um coração compassivo, disposto a liberar perdão antes mesmo de sermos ofendidos. Ele não olhou para Judas. Ele estava diante de Judas. Mas ele não olhou para Judas, mesmo sabendo que Judas o trairia. Ele não olhou para Pedro, mesmo sabendo que Pedro negaria. Ele não olha para você, nem para mim, sabendo como nós somos. Mas ele olhava para o Pai, dizendo: Pai, tu me enviastes para que eu pudesse amá-los e dar a minha vida por cada um deles. E eu estou decidido a cumprir os teus propósitos. Eu não posso fixar os meus olhos na pessoa de Judas. Não posso fixar o meu olhar na pessoa de Pedro e nem de nenhum outro. Mas eu fixo o meu olhar tão somente em Deus. E eis aí, igreja, o segredo para que você e eu possamos vencer, superar as nossas dificuldades em termos de interrelacionamentos. Se você tem tido dificuldades dentro do seu relacionamento conjugal, se você tem tido dificuldade no seu relacionamento profissional, se você tem tido dificuldade no seu relacionamento familiar, é porque você deve estar olhando para a pessoa. Mas quando você tirar os olhos da pessoa e colocar os seus olhos em Deus, você vai ser mais do que vencedor em todas as questões. E Deus vai fazer algo tremendo, porque o seu coração estará firme em Cristo Jesus. Não olhem as circunstâncias. Não se detenham nas pessoas, nem nas circunstâncias adversas, mas mantenhamos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Pai bendito, eu te dou graças, Senhor, pelas pessoas difíceis que tu tens colocado próximo a mim. Eu te dou graças, Senhor, pelos relacionamentos truncados que tu tens colocado na minha vida, pelas dificuldades que eu estou enfrentando, mas eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que tu estás trabalhando para me tornar uma pessoa como Cristo Jesus. E nessa noite, queridos, se você compreendeu, reconheceu a necessidade de liberar perdão, mesmo quando você se julga correto nos seus posicionamentos, eu quero que você nesse momento possa agora colocar diante do Senhor cada uma dessas situações, as dificuldades que você tem enfrentado. Você sabe perfeitamente aonde mais tem machucado o seu coração, quantas coisas você tem ouvido falar
de forma pejorativa a seu respeito, mas saiba, meu irmão, minha irmã, que Jesus também passou por isso. E por isso Ele quer que eu e você tenhamos um coração como o dele. Por isso Ele deseja que nós sejamos como Ele. Olhe para cima. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. E dê graças a Deus. E seja um perdoador. Seja alguém que possui as mesmas características de Cristo Jesus na sua vida. O Senhor já lhe diz: eis que eu coloquei o meu Espírito Santo no teu coração para te ajudar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque Ele te fortalecerá e você será uma nova criatura cada dia. Cada dia você vai se tornar mais parecido com Cristo Jesus. Lembre-se, a graça do Senhor, ela é sobre nós. E Deus também nos ensina, use de misericórdia, use dessa mesma graça para com o teu próximo, para com o teu semelhante, e verás a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou, vem de tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador